Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso de Geometria Analítica e Cálculo Vetorial. Eu sou o professor Reginaldo e nós estamos na parte 2 que trata da geometria espacial. O tema da aula de hoje é produto vetorial, que é a continuação da aula anterior. Nós vamos ver a parte 2 dessa aula, onde a gente vai estudar as principais propriedades do produto vetorial e aplicá-las para resolver alguns problemas. Depois dessa aula, você vai ser capaz de usar essas propriedades para obter informações sobre os vetores. Então, pegue seu papel e lápis que nós vamos começar. Como eu disse, essa é a segunda parte sobre o estudo do produto vetorial. Aqui a gente vai estudar as 4 principais propriedades do produto vetorial. Se você não viu a primeira parte, vou deixar um link aqui, que é onde a gente define o produto vetorial. Isso é fundamental para a gente estudar as suas propriedades. Bem, vamos analisar cada uma das propriedades. A primeira delas é a seguinte: a norma do vetor u vezes v é zero se somente se u é o vetor nulo, ou v é o vetor nulo, ou se eles são múltiplos. Isso vem da definição de norma, que está aqui, ó. Isso daqui vai dar zero quando isso for zero quando o seno de θ for zero. O seno de θ é zero se somente se o θ é zero ou é 180, ou seja, se u e v são múltiplos. A segunda propriedade é a seguinte: u vezes v é igual a menos v vezes u. É diferente do produto escalar. No produto escalar, ele é comutativo. U vezes v é igual a v vezes u. O produto vetorial não, ele é anticomutativo. Quando você faz u vezes v e você inverte, você troca o v por u, vai aparecer um sinal de menos. Por quê? Isso tem a ver com a regra da mão direita. Vamos dar uma olhada. Aqui eu desenhei u e v e o ângulo entre eles. Se eu quiser achar o vetor u vezes v, o que vai acontecer? A norma vai ser a mesma. De u vezes v vai ser norma de u, norma de v, seno do ângulo entre eles. E de v vezes u, a norma também vai ser a mesma. O que é a norma por definição? Norma do primeiro, norma do segundo, seno do ângulo entre eles. Então, esse número é o mesmo desse. O comprimento não muda. A direção também não muda, porque a direção de u vezes v é perpendicular a u e v. Tem que estar nessa reta. E a direção do vetor v vezes u também tem que estar sobre essa reta, porque o vetor v vezes u tem que ser perpendicular aos dois. O que vai mudar é a regra da mão direita. Porque o que você vai fazer? Ela vai dar o sentido. Você vai colocar os seus dedos apontando na direção do u e girar na direção do v. U vezes v, então, vai apontar para cima. U vezes v vai estar aqui assim. Esse é o sentido. E o v vezes u? O v vezes u, você vai apontar os seus dedos na direção do v, só que você tem que girar na direção do u. Para girar na direção do u, você vai ter que fazer assim. Né? Você vai apontar os seus dedos na direção do v e vai girar na direção do u. Então, você vai ter o seu dedão apontando para baixo, tá vendo? Para eu sair de v e girar para U, eu tenho que pôr meu dedão para baixo. Então, eu vou ganhar esse cara aqui, ó. O meu U, V vezes U, ele vai ter o mesmo comprimento desse, a mesma direção, só que o sentido é o contrário. Ou seja, U vezes V é a mesma coisa que multiplicar o V vezes U por menos 1, que aí ele vem para cá. É igual a menos V vezes U. E aí vamos para as outras propriedades. A terceira propriedade está falando o seguinte: se você multiplicar um número por u e depois por v, é a mesma coisa que você multiplicar primeiro esse número por v e depois fazer o produto vetorial com u, que é a mesma coisa de você multiplicar esse número pelo produto vetorial de u vezes v. Bem, então vamos mostrar essa desigualdade aqui. Lambda u vezes v igual a lambda u vezes v, no caso que lambda é positivo. A outra identidade, quando o lambda está em V, é análogo. E para lambda negativo também é a mesma análise. Então, vou fazer só essa quando o lambda é positivo. U vezes V, o que vai dar o vetor U vezes V? O vetor U vezes V, ele vai estar, a gente já sabe, nessa direção, dessa reta aqui. E pela regra da mão direita, se você fizer, o sentido vai ser esse daqui. Então, esse é o U vezes V. Agora, vamos calcular o lambda u vezes v. Vamos calcular o lado de cá. O lado de cá vai ser como? Digamos que esse lambda diminui o tamanho do vetor u. Quando eu multiplico o vetor u por lambda, o que vai acontecer? Ou você sempre vai andar nessa direção dessa reta aqui. Você pode aumentar, diminuir ou inverter quando o lambda é negativo. Como eu estou analisando o lambda positivo,
ele vai aumentar ou diminuir, mas vai manter o sentido. Então, digamos que ele diminui. Ó, esse aqui é o lambda U. Quem vai ser o vetor lambda U vezes V? Bem, o vetor lambda U vezes V, como ele é paralelo a U e o V eu não mexi, a direção vai ser a mesma, né? Porque o vetor lambda U vezes V tem que ser perpendicular aos dois ao mesmo tempo. Então, ele vai estar nessa direção aqui. Como o lambda é positivo, o sentido vai ser o mesmo. Agora, a gente só tem que calcular a norma. A norma desse cara vai ser o quê? Vai ser norma de lambda U, norma do primeiro, norma do segundo, por definição, o seno do ângulo entre eles. Como o lambda U é paralelo a U, o ângulo de ambos com V é o mesmo, θ. Né? E aí, propriedade de norma, a norma que o lambda sai em módulo. Módulo de lambda, norma de U, norma de V, vezes o seno de θ. E esse cara aqui é exatamente a norma de U vezes V. Então, esse aqui é módulo de lambda, norma de U vezes V. Então, propriedade de norma, de novo, esse módulo de lambda pode entrar para a norma sem o módulo. Né? Então, isso vai ficar lambda U vezes V. Pronto. Então, o comprimento desse vetor aqui é o mesmo do comprimento desse. Ou seja, se eu multipliquei o U por lambda, o efeito em comprimento que vai dar vai ser multiplicar o U vezes V por lambda também. Ou seja, se esse lambda diminuiu o U nessa proporção, o lambda U vezes V vai diminuir esse cara aqui na mesma proporção, digamos assim. A gente já tinha calculado a direção e o sentido, então esse daqui é o lambda U vezes V, né? Que é o comprimento, que tem o mesmo comprimento do lambda U vezes o V. E aí a gente tem mostrado essa identidade. A outra é análoga. Então vamos voltar lá para as propriedades. A última propriedade é a distributividade em relação à soma. Você fazer o produto vetorial de U pela soma de V por W é a mesma coisa que você distribuir U vezes V mais U vezes W. Se chama distributividade em relação à soma. Provar essa distributividade é um pouco mais difícil. E a gente vai fazer isso mais para frente, quando a gente estiver falando de produto misto, que é um outro produto vetorial que a gente tem. Agora, vamos passar um exemplo para a gente trabalhar um pouco essas propriedades, que é o seguinte: mostre que se U mais V mais W é igual ao vetor nulo, então U vezes V é igual a V vezes W. Tá vendo que aqui eu não tenho as coordenadas dos vetores, só me deu uma equação e está pedindo para eu obter uma relação entre eles. Vamos lá. Aqui eu repeti o enunciado do exemplo e vamos usar as propriedades que a gente aprendeu para obter essa relação aqui. O que eu sei? Eu sei que U mais V mais W é igual ao vetor nulo. E eu quero obter U vezes V igual a V vezes W. O que eu posso fazer? Eu posso multiplicar isso tudo aqui pelo vetor V. O que vai acontecer? U mais V mais W vezes V tem que ser igual ao vetor nulo vezes V. O que isso vai me dar? Posso usar a distributividade. Isso aqui vai ser U vezes V mais V vezes V mais W vezes V. E o vetor nulo vezes V vai ser o vetor nulo, porque o comprimento disso vai ser norma do vetor nulo vezes norma de V vezes o ângulo entre eles. Norma do vetor nulo é zero. Então, isso aqui vai dar o vetor nulo. E aí, o que eu vou fazer? Isso aqui vai ficar U vezes V, que é o que eu quero determinar, mais V vezes V também é um vetor nulo. Por quê? Qual o comprimento desse vetor? O comprimento desse vetor é norma do primeiro, norma do segundo, seno do ângulo entre eles. Se aqui está o V e eu estou multiplicando pelo próprio V, qual é o ângulo entre V e V? O ângulo entre V e V é zero. Θ é igual a zero. Seno de zero é zero. Então, isso aqui vai ser norma de V ao quadrado vezes o ângulo entre eles, que é zero. Então, isso aqui vai dar zero. Se o comprimento desse vetor é zero, significa que ele é o vetor nulo. Então, esse aqui é o vetor nulo. Cuidado com isso, hein?
o comprimento do vetor v vezes v é o número zero, porque comprimento é um número. Só que v vezes v tem que ser um vetor, então ele tem que ser o vetor nulo, mais w vezes v, que é o vetor nulo. Bem, daqui eu tiro que posso passar esse cara para o lado de cá, então eu vou ficar com u vezes v, mais o vetor nulo é ele próprio, igual a menos w vezes v. E a propriedade de produto vetorial, que a gente acabou de ver, se a gente inverter a ordem, troca de sinal. Então, isso aqui é o v vezes o w, como a gente queria demonstrar. E aí, para finalizar, vou deixar um exercício para vocês fazerem. O exercício é o seguinte. Se u vezes v é igual a w vezes t e u vezes w é v vezes t, então, mostrar o quê? Que u menos t e v menos w são múltiplos. Então, dá uma pausa nesse vídeo e tenta fazer esse exercício que eu vou dar a resposta logo em seguida. Vamos ver a resposta? A resposta é o seguinte. Bem, você sabe que u vezes v é igual a w vezes t e u vezes w é v vezes t. Você quer mostrar que u menos t e v menos w são múltiplos. A gente já sabe das propriedades que os vetores vão ser múltiplos se somente se u vezes v, a norma for zero. Então, vamos tentar mostrar isso. Vamos calcular a norma de u menos t vezes v menos w. Eu quero mostrar que se a norma for zero, esse cara aqui vai ser múltiplo dele. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos aplicar a distributividade, vai fazer u vezes v, u vezes w, aí tem um sinal de menos aqui, depois t vezes v com sinal de menos, e menos t vezes menos w vai dar mais t vezes w. Esse cara aqui a gente vai trocar por w vezes t, que é a hipótese. E esse outro aqui a gente vai trocar por v vezes t. E a gente ficou com isso. Agora a gente tem w vezes t e aqui a gente tem t vezes w. Se eu trocar a ordem, a gente sabe que muda de sinal. E aqui também, se eu trocar a ordem, muda de sinal. Então a gente tem que t vezes v menos t vezes v, você vai poder cancelar, dá zero. E menos t vezes w com t vezes w também dá zero. Então esse vetor é o vetor nulo. Significa que a norma dele é zero. Então, esses vetores ou eles são zero, ou pelo menos um deles é o vetor nulo, ou eles são múltiplos. E aí, no caso, se um for o vetor nulo, não tem problema, porque o vetor nulo é múltiplo de qualquer vetor. Então, eles são múltiplos no final das contas. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês acharam algum erro, algum sinal trocado que eu deixei, deixe nos comentários, que eu vou colocar na descrição do vídeo uma errada. Então, até a próxima.